do Zoom, né? Então, nós vamos fazer essa correlação com o nível patológico, né, a parte cardíaca, com o exercício físico. Porque nós temos, às vezes, um medo, né, um receio de colocar um cardiopata, por exemplo, para fazer certos exercícios. Como vai se adaptar, como vai reagir fisiologicamente o nosso sistema cardíaco com uma sobrecarga de exercício físico, tá? Alguns aspectos importantes, vamos saber como avaliar esse paciente, esse aluno, esse cliente, seja, né, qual a nomenclatura que vocês vão querer utilizar, como ele vai reagir e como nós vamos avaliar o tipo, o tamanho da intensidade que nós vamos aplicar essa carga de esforço nele. Isso é muito importante, né? A gente não pode ter aquele medo, aquele receio de colocar lá, por exemplo, um cardiopata para fazer ali pedalar numa bike ergonômica, 20 minutos, vai torcer pelo falecer ali, né, pedalando, enfim, a gente não pode ter receio. A gente tem que procurar saber os protocolos de avaliação, tá? Os protocolos de intensidade, acompanhar os níveis, né? Aqueles níveis, frequência cardíaca, os níveis pressóricos, que é relacionado à pressão arterial, para poder acompanhar e conhecer como esse corpo vai reagir com certas situações relacionadas ao exercício físico, tá? Porque não dá para conhecer um corpo de alguém, pessoal, somente com a anamnese. A anamnese é uma base, né? A pessoa fala lá para você, olha, eu sou um cardiopata, né? Eu tenho hipertensão arterial. Ótimo. De quanto? Geralmente está 15, 16 por 9. Uma pressão até razoavelmente alta. Ótimo. Mas e aí? E durante o exercício? Vamos lá, com 10 minutos, por exemplo, de exercício, de uma esteira, 10 minutos de uma bicicleta, como o corpo dele vai ter uma reação, tá, com essa carga de exercício? Então, a anamnese vai ser apenas uma base, tá, de avaliação, porém, durante o exercício, a gente vai ter que colocar essa pessoa, né, vários protocolos ali, começar a avaliar como esse corpo reage, né, com 5, 10, 15 minutos de exercício, qual a intensidade que ele reagiu, qual a intensidade que a frequência cardíaca dele aumentou demais, tá, e a pressão arterial. Então, são situações que a gente tem que investigar sempre. Então, não dá para realizar assim, o mesmo protocolo de exercício físico serve para todos os cardiopatas, não dá, certo? Justamente por esse motivo. Cada organismo vai reagir de uma forma, dependendo, claro, da intensidade, duração do exercício que você vai aplicar nele. E também do tipo de exercício, evidentemente. Então, pessoal, eu vou colocar o slide aí na tela de vocês para a gente dar seguimento, tá, naquela parte do conteúdo em si, com os slides. Deixa eu colocar aqui. Um pouquinho. Ok? Vamos lá, então, pessoal. Problemas relacionados ao sistema cardiovascular. Que nós temos a área da fisioterapia e a área da educação física está sendo trabalhada aqui. Tá? Essa parte de relação à cardíaca envolve várias outras situações multiprofissionais. Tá? Nós vamos trabalhar até a parte de alguns farmacológicos, tá, relacionados. Também relacionado com o sistema cardíaco, que influencia muito em relação ao exercício físico. Então, pessoal, só para ter uma base aí para vocês, só para relembrar, na verdade,
sobre a pressão arterial. Então, nós vamos... O que seria essa pressão arterial? Nada mais, nada menos que a pressão que o sangue exerce nas paredes, né, dos vasos sanguíneos, nas artérias, enfim. Então, essa pressão, pessoal, toda pressão, ela tem que ter um valor, né, um valor quantitativo também. Por isso que você tem lá a pressão sistólica e a pressão diastólica, né? Então, pessoal, o que seria, na verdade, quando a gente vai lá, a gente, né, quando vai mensurar a nossa pressão arterial, geralmente se fala ali, ó, aquela pressão normal, né, 12/8, que na verdade não é 12/8, na verdade é uma pressão sistólica de 120 mililitros de mercúrio por 80 mililitros de mercúrio, tá? Em pressão diastólica. Então vamos entender que o nosso corpo, a principal função do coração é o quê? Fazer esse bombeamento, uma das principais funções, fazer esse bombeamento do sangue, correto? Então, durante a nossa contração cardíaca, principalmente a parte ventricular, nós vamos empurrar o sangue, né? O ventrículo esquerdo, o ventrículo direito vai empurrar o sangue lá nos pulmões, para sofrer a parte da hematose, essa troca gasosa, né, entre gás carbônico e oxigênio. E o ventrículo esquerdo vai jogar sangue para o corpo. Então, no momento que eu tenho essa pressão sistólica durante a sístole, ou seja, durante a contração cardíaca, então é onde que eu vou ter uma pressão máxima, né? Onde o sangue vai ser empurrado ali, nos pulmões e para o corpo. Então, nesse momento, é o registro maior da nossa pressão, nós falamos que é a nossa pressão máxima, tá? É sinal que o seu corpo empurrou o sangue, tá? Empurrou o sangue exercendo uma pressão de 120 mililitros por mercúrio, ok? Só porque durante o relaxamento, pessoal, que é durante a nossa pressão diastólica ou mínima, que o nosso miocárdio precisa relaxar, ou seja, dilatar para encher de sangue novamente, tá? Nós falamos que é o nosso momento da diástole, ele vai encontrar uma resistência. Veja bem, então, pessoal, quando meu coração empurrou o sangue no momento da sístole, eu exerci uma pressão de 120 mililitros de mercúrio. Só que de acordo com aquela lei da física, né, lei de Newton, toda força que você aplica vai ter uma quê? Uma força oposta, uma força contrária. Nós chamamos o quê? Principalmente de atrito. Tá? Então, quando eu empurrei esse sangue, pessoal, as paredes dos meus vasos sanguíneos fez o quê? Uma força oposta, um atrito, exercendo o quê? Uma pressão de 80 mililitros por mercúrio. Tá? Mas mesmo assim eu consegui empurrar o sangue porque a pressão sistólica ela vai ser o quê? Maior. Tá? Então, às vezes a gente fica assim, preocupado em analisar somente a nossa pressão máxima. O problema, às vezes, maior é quando a sua pressão diastólica está maior. É sinal que você está tendo o quê? Uma resistência maior, tá? dos seus níveis periféricos, seus vasos sanguíneos. Ok? Por exemplo, excesso de colesterol LDL, né? Lipoproteína de baixa densidade. O que se cria, o que se forma ali nas paredes sanguíneas? Principalmente aquela formação de placas gordas, né? Placas de colesterol. Então, ela acaba diminuindo o espaço que o sangue percorre nos vasos sanguíneos. Né? Então, o que ocorre? Aumenta o atrito, aumenta a resistência. Consequentemente, a sua pressão diastólica, ela também vai ser maior. Então, aí vem a homeostase, né, do meu sistema cardíaco. Se eu estou aumentando a minha diastólica, porque eu estou aumentando também a minha resistência periférica, é sinal que eu tenho que exercer o quê? Aumentar meus níveis de contração cardíaca, correto? Meu poder de contração cardíaca para empurrar mais forte ainda, né? Exercendo uma pressão sistólica maior. Então, quando a minha diastólica sobe,
consequentemente, a minha sistólica ela tem a tendência de subir. Tá? Por quê? Nós temos que colocar o sangue para ser empurrado para frente, tá bom? Não retornando, tá certo? Para ter a circulação sanguínea, o ciclo cardíaco, enfim, o débito cardíaco funcionar normalmente. Tá bom? Bom, pessoal, alguns outros fatores relacionados com a hipertensão arterial, tá? A nossa hipertensão arterial, ela não tem cura, né? Ela tem um processo de quê? De regulação, tá certo? Por vários motivos. Um dos principais mecanismos, pessoal, que a hipertensão arterial ela não tem cura, é relacionado principalmente à parte que quanto maior a idade, né, com o passar do tempo, com a nossa genética também, que influencia demais, com o nosso estilo de vida, o que acontece com os nossos vasos sanguíneos, que são feitos de quê? São musculaturas lisas, né? Quer dizer que eles são bastante flexíveis, que faz aquele movimento, enfim. Então, os nossos vasos sanguíneos, ele parece aquela mangueira de jardim. Então, com aquele tempo ali, né, no sol, com chuva, vai desgastando, enfim, vai se ficando mais rígido, né? Aquela mangueira do jardim é a mesma coisa o nosso vaso sanguíneo. Então, com o passar do tempo, genética, estilo de vida, enfim, alimentação e tudo mais, ele vai ficando também mais rígido, né? Ele vai perdendo essa capacidade de flexibilidade dos nossos filamentos proteicos, por onde o sangue passa. Então, ele diminui essa flexibilidade, vai ficando mais rígido. Então, com uma pressão maior de algum evento fisiológico, por um esforço físico ou um estresse psicológico, ele faz o quê? Quando vem uma pressão de sangue maior, é perigoso fazer o quê? Aquele rompimento, né, de vasos sanguíneos, ocasionando, enfim, hemorragias, derrames e tudo mais. Então, pessoal, esse é o problema maior em relação à nossa hipertensão, né? Pressão alta. Ela não tem cura, mas tem controle, tem regulação de certos fatores. Por exemplo, ela é resultado também de maior débito cardíaco, ou seja, maior fluxo sanguíneo, né? E a maior resistência periférica sistêmica, que eu disse para vocês, em relação principalmente à parte do colesterol, né? Faz a formação de placas, né, na corrente sanguínea. E outros fatores, como a resistência da função renal. Então, por exemplo, a pessoa ela é hipertensa e tem o quê? Uma insuficiência renal, né? Acaba consumindo também muito sódio. O sódio em excesso nos seus rins faz o quê? Os rins acumular, reter maior quantidade de água. Então, você acaba aumentando o seu volume plasmático, né? O que é o volume plasmático? Tudo está correndo na sua corrente sanguínea. Então, quando você se aumenta a água, também na sua corrente sanguínea, você acaba o quê? Aumentando a quantidade de líquido, né? Esse volume, você acaba aumentando também a pressão arterial pela questão da função renal aí. Nesse caso aí, insuficiência renal, algum problema nos rins, na filtragem glomerular, ou até mesmo a parte do excesso de sódio, que também faz aumentar essa parte da pressão arterial. Bom, pessoal, nós temos mais aqui em relação, quando a gente fala em pessoas hipertensas, né, que tem o problema da pressão arterial, mas nós temos a parte da regulação, ou seja, do controle cardíaco, dessa pressão arterial. Então, um dos mecanismos é a parte da farmacologia, né? Algumas farmacológicas vão atuar diretamente, né, no controle, na regulação, e o que isso vai envolver em relação ao exercício físico? Veja bem, pessoal, muitos estudos, daqui a pouco eu apresento esses estudos aí para vocês, está correlacionado entre a hipotensão, ou seja, a diminuição da pressão arterial após o exercício, tá? Então, a pessoa terminou o exercício ali, pessoal,
30, 40, 50 minutos, 10, 15 minutos depois, após o término da atividade física, o que acontece? A tendência que nós temos é diminuição da nossa pressão arterial. Bom? Então, quando às vezes você vai utilizar um trabalho aí de esforço físico com uma pessoa cardiopata, que ela vem de base farmacológica, que já está diminuída, né, pode influenciar no trabalho, no esforço físico também. Então, é importante, para quem for trabalhar, né, especializar nessa área, vocês entenderem como é que é a atuação farmacológica, né, desse sistema cardíaco aqui. Vamos lá, eu vou apresentar algumas classes aqui para vocês, tá certo? Alguns farmacológicos que vão, algumas classes, né, de farmacológicos que vão atuar no seu sistema cardíaco. Por exemplo, beta-bloqueadores, né? Então, lá atrás, quando eu expliquei para vocês que os nossos receptores cardíacos, eles são 3 receptores, né? Beta 1, beta 2 e alfa, é isso? Então, quando a gente fala em classe de farmacológico que faz o quê? Beta-bloqueadores, ou seja, que vão inibir, né? Vão ter uma inibição desses receptores cardíacos, quer dizer que ele vai perder o quê? Vai diminuir a frequência cardíaca, vai diminuir a contratilidade cardíaca e vai influenciar também na pressão arterial. Então, você bloqueia, dependendo da quantidade de miligramas, você bloqueia, é claro, de um nível parcial menor ou um nível parcial maior, depende da miligrama que está sendo utilizado. Você acaba bloqueando os receptores beta e você acaba inibindo a ação de quem? Da adrenalina e noradrenalina, que são os hormônios neurotransmissores cardíacos, né, adrenérgicos, que vão influenciar o seu sistema cardíaco. Aí nós também temos os bloqueadores alfa, né, são inibidores adrenérgicos que induzem a dilatação dos vasos arteriais, ou seja, que tem controle diretamente da nossa pressão arterial. Também vai ter uma ação inibidora, né, inibidora com adrenalina e a noradrenalina também. Já os bloqueadores dos canais de cálcio, pessoal, eles vão o quê? A gente tem um maior poder de contração cardíaca, principalmente, além da utilização dos neurotransmissores, com influxo, né, a utilização do cálcio. Porque não é a adrenalina que vai entrar lá no seu miocárdio e vai começar a aumentar a sua contração, o seu poder de contratilidade cardíaca. Na verdade, vai ser o quê? Ela vai apenas o quê? Estimular, aumentar a permeabilidade, né? A ação daquela despolarização e a utilização do cálcio. Então, a ejeção de cálcio no seu miocárdio, quanto maior influxo de cálcio, maior de contração cardíaca você vai ter. Então, algumas classes de farmacológicos vão induzir o quê? O bloqueio desses canais de cálcio. Então, quando você bloqueia parcialmente a utilização do cálcio, você tem o quê? Uma redução de contratilidade cardíaca, uma redução da sua capacidade de contração cardíaca, diminuindo a frequência e diminuindo também a pressão arterial. Outras classes que são bastante utilizadas aí, né, a classe dos diuréticos, eles causam, um exemplo clássico aí, a hidroclorotiazida, é muito utilizado, até combinado, daqui a pouco eu vou explicar essa combinação aqui para vocês, porque se combina, né, a diurético, hidroclorotiazida com outra classe de medicação. Então, pessoal, esses diuréticos aí, eles fazem o quê? Fazem os seus rins excretar, né, principalmente a parte de sódio, tá certo? Principalmente, né, sódio, potássio, que são eletrólitos que participam, né, no controle do seu volume de água, seu volume plasmático. Então, quando você elimina maior quantidade de líquido na sua micção, você acaba diminuindo também a pressão arterial. E nós temos outros também, pessoal, chamados de inibidores de ACE. O que é ACE?
enzima conversora de angiotensina. Angiotensina, pessoal, é um próprio hormônio que é produzido lá nos rins, né? Então, esse hormônio, ele faz parte principalmente da retenção de sódio e água por parte dos rins. Então, ele faz o oposto que seria o diurético. Então, quando eu tomo inibidores de ACE, essa classe de farmacológico, vocês, para quem tem cardiopata aí, hipertenso em casa, é a classe daquelas medicações que termina com prio, né? Enalapril, não sei o que lá, prio. Geralmente, eles tomam, né, essa medicação junto com um diurético. Por quê? Quando essa angiotensina, essa enzima conversora de angiotensina, acaba utilizando uma retenção líquida, pessoal, principalmente porque se aumenta, né? Porque se aumenta o nível de aldosterona. Aldosterona também é aquele hormônio adrenérgico, né? Secretado nas glândulas adrenais, e acaba o quê? Acaba excretando o potássio, né? E retendo o líquido. Vocês percebem, por exemplo, que quando você está bebendo pouco líquido, quando você está gastando muito líquido, demora um tempo a ingerir água, a sua micção ela vai ficando amarela, né? Um amarelo bem forte. O que é isso aí? É nível de aldosterona que está sendo aumentado, tá bom? Dessa forma ele vai excretar, vai jogar fora potássio, por isso que sua urina está ficando bem amarelada, tá bom? E vai tentar reter maior quantidade de sódio e água no seu corpo, tá bom? Então, são dois hormônios que participam para não deixar você desidratar, tá bom? É a aldosterona e a vasopressina. Esses dois hormônios vão ter essa participação efetiva. Então, a pessoa que toma esses enalapril, por exemplo, eles têm que tomar também o quê? Um diurético, né, para acompanhar, justamente porque tem um aumento dessa aldosterona, fisiologicamente, você vai excretar potássio, né, e vai reter sódio e vai reter líquido, né, vai aumentar o seu débito cardíaco e tudo mais. Então, você toma o diurético, né, hidrocortiazida, por exemplo, e você vai fazer o quê? Justamente vai eliminar essa quantidade de sódio aí e de líquido que está sendo retido, diminuindo a pressão arterial. E outros são bloqueadores dos receptores de angiotensina 2. Porque lá nos seus rins, pessoal, a própria angiotensina ela acaba sendo convertida, tá, em angiotensina 2, que vai ter essa ação juntamente com a aldosterona, vai influenciar essa retenção líquida. Então, quando você bloqueia esses receptores de angiotensina 2, você acaba fazendo que diminua a sua pressão arterial também. Mas esses são alguns exemplos, né, relacionar com farmacologia, com a parte do sistema cardíaco e já para aplicar em relação ao exercício físico também. Então, pessoal, aqui tem uma tabela de exemplos para vocês, onde estou correlacionando o percentual de miligramas, a quantidade de miligramas com o percentual que se diminui em relação à frequência cardíaca, né, que acaba influenciando também na diminuição da pressão arterial. Então, nós temos um exemplo aqui do propranolol. Esse propranolol, ele na verdade é um beta-bloqueador, ou seja, vai inibir parte dos receptores beta, né, vai agir diretamente a parte de adrenalina e noradrenalina, vai diminuir a ação delas no meu sistema cardíaco, e vai acabar diminuindo a frequência cardíaca e a pressão arterial. Então, aqui nós temos exemplo aí, por exemplo, 10 miligramas, você diminui cerca de 11% de sua frequência cardíaca, 25 miligramas, 12%, e por aí vai. 200 miligramas lá embaixo, cerca de 30% da sua frequência cardíaca ela vai ser diminuída. Bom,
Isso acaba influenciando também na sua parte do sistema, a sua pressão arterial também. Tá? Então, pessoal, só para encerrar essa parte aqui, em relação aos sistemas cardíacos, nós temos a parte do choque cardiogênico, né? Muito importante saber essa parte do choque cardiogênico aqui também, que é uma reação adversa que pode acontecer no dia a dia, você pode deparar com isso aí. Bom, o que na verdade é um choque cardiogênico? É insuficiência, né, de débito cardíaco, ou seja, insuficiência de fluxo sanguíneo por algum motivo. Então, nós temos aí os tipos de choques. Você já deve ter escutado muito aí em novela, em filme, em série. A pessoa está entrando em choque, né? Então, está aí o que é isso aí? Na verdade, ela está tendo insuficiência, né, de fluxo sanguíneo. Então, o primeiro exemplo aí é o choque hipovolêmico. Na verdade, o choque hipovolêmico é por perda de sangue. A pessoa está com hemorragia externa ou hemorragia interna e não está tendo fluxo sanguíneo. Então, a pessoa ela entra em choque porque está com perda de sangue. Nós temos também o choque neurogênico, né, ligado principalmente ao sistema nervoso, né, estressivo também pode acontecer. A pessoa recebeu uma notícia boa demais ou ruim demais, ela pode entrar em choque neurogênico, né? É como se fosse um colapso nervoso. A pessoa ela teve um momento de estresse psicológico tão grande que isso influenciou, tá? Principalmente em mecanismos que faz o controle do seu sistema cardíaco, o seu próprio corpo, às vezes, utilizou isso como defesa, né? Falou, não, essa pessoa aqui, ela não vai conseguir se segurar emocionalmente, eu vou dar né, vou desligar ela aqui um pouquinho. A pessoa pode até chegar a desmaiar, entendeu? Nessa questão aí, justamente o seu corpo tentando fazer, às vezes, uma parte de defesa, né? Eu vou desligar ela, porque senão ela vai enlouquecer aqui, né? Então, eu estou entrando em colapso. Então, pode ocasionar essa parte do choque neurogênico aí também. E um outro tipo de choque, pessoal, é o choque anafilático, né? Na verdade, o choque anafilático é principalmente por uma reação adversa, alérgica, né? E acaba entrando em colapso também, vários sistemas influenciando no seu fluxo sanguíneo. Então, é por uma reação alérgica, uma medicação, alimento em si, até uma picada de inseto, né? Tem muita gente que pode entrar em choque anafilático até com a picada de abelha, certo? Então, a pessoa está tendo uma reação alérgica aí por algum motivo, aparentemente, né? Dependendo dos casos, a pessoa tem que tomar até adrenalina, tá certo? Justamente porque a adrenalina, ela além de aumentar a contratilidade cardíaca, ela também faz o quê? Favorece a broncodilatação, né? Ou seja, a dilatação dos seus brônquios, favorecendo a captação de oxigênio. Porque a pessoa que está com uma reação alérgica muito forte, pessoal, às vezes ela pode até, igual a pessoa asmática, né? Ela tem uma bronquioconstrição, ela está com dificuldade de captação desse oxigênio porque os brônquios estão muito fechados. Então, a adrenalina faz o oposto, ela faz uma bronquiodilatação, favorecendo a captação de oxigênio. Ok? Bom, pessoal, na próxima aula, nós vamos partir já para relação já ao exercício físico em si, o que são recomendados, o que não é recomendado, tá? O que não se pode fazer, manobra de valsalva, contraindicações em treinamento, entendeu? Aí a gente já começa a aplicar já relacionado com exercício. Então, primeiramente, eu quis dar uma base para vocês, tanto da parte fisiopatológica, com a parte também de como o seu corpo vai comportar a base de farmacológico também, tá? Eu vou só parar aqui agora de compartilhar esse slide. Nós vamos abrir agora para a parte das perguntinhas, né? Das dúvidas aí. Se eu falei muito rápido, aí se eu
Depois vocês peguem a parte lá da gravação, tá? Veja de novo. Tá bom? Perguntas, pessoal? Pode ser no chat, pode ser aqui mesmo. Microfone. Perguntas? Pessoal, esse feedback é muito importante, tá? Para você estar perguntando, relacionando aí com a área de vocês. Alguém aqui, por exemplo, só tem da turma hoje da Físio aqui, né? Só da Educação Física e está numa prática aí. Enfim, alguém aqui, por exemplo, tem interesse em trabalhar com essa área de reabilitação cardíaca, uma área maravilhosa, tá? A tendência no futuro, pessoal, já está acontecendo, na verdade, mas, assim, coração é o que mais, hoje em dia, se mata no mundo, na verdade. Então, mais vai uma área tão significativa de atuação, para ter muito campo de trabalho e pouca gente que às vezes quer trabalhar nessa área, para às vezes até, como eu disse para vocês, às vezes até com receio, com medo de trabalhar com pessoas que têm o quê? Um problema, doença cardíaca, né? Não é fácil, tá? Porém, você sabendo muito bem avaliar protocolos a ser realizado, é uma área maravilhosa, né? Essa área cardíaca aí. Perguntinhas, pessoal? Nada de perguntas. Bom, eu deixei 3 perguntas lá, tá? 3 questões objetivas no AVA lá para vocês. Vai ser já base de provas, tá? Terceira VA. Podem responder diretamente lá, não precisa mandar arquivo, já responde lá, correta, letra tal, tá bom? Resposta bem simples lá, tá? Até para facilitar, eu não preciso nem baixar arquivo para poder corrigir. E deixei, pessoal, um capítulo direcionado com essa parte que a gente está trabalhando, a parte cardio, vai envolver um pouco da parte respiratória e a parte hormonal também. Então, tá a apostila lá para vocês. Esse slide está lá completo já, tá? Na semana 17 já está postado para vocês, tá bom? Já para vocês adiantando e pegando esse material. Ok? Tem uma pergunta? Tá tranquilo? Então tá ok, pessoal. Bom resto de semana aí de estudos, então. Até a próxima aula. Sexta-feira provavelmente vai ter aula prática da turma de Educação Física. Eu vou mandar o convite lá para vocês. Quem quiser participar da aula vai ficar livre para você estar participando, ok? Um abração, até mais, fiquem com Deus.